Fala, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco e hoje vamos falar um pouco aí sobre os valores de uma possível venda do meia Lucas Santos ao CSKA. Vamos falar aí também sobre o puxão de orelha que o Vanderlei Luxemburgo vai dar em alguns jogadores aí do elenco e quer cobrar mais atitude. Bom, vamos falar também sobre o Iago Pikachu, né? O Vanderlei Luxemburgo pode trocar aí o batedor de pênaltis daí. Bom, pessoal, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. A gente está aí em busca de 30 mil inscritos. É muito importante a sua inscrição e o seu like. Ajuda aí, dá aquela força aqui pra gente. Também peço para você ativar o sininho das nossas notificações para você estar recebendo aí todos os nossos novos vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Muito obrigado. Todo mundo sabe que o nosso jogador meia Lucas Santos foi emprestado aí para o CSKA Moscou da Rússia. O jogador foi emprestado por uma temporada para o clube russo. O Vasco recebeu aí cerca de R$1 milhão com esse empréstimo. Mas se o jogador se destacar e o CSKA Moscou tiver interesse na compra dele, o Vasco irá receber aí cerca de R$22 milhões, já que o Vasco está numa crise financeira, a gente já sabe, cansado de saber disso, e todo dinheiro é bem-vindo, ainda mais na venda de um jogador. E o jogador estava sem ser utilizado no Vasco, teve algumas partidas profissionais, não mostrou tanto assim como ele mostrou na Copinha, não jogou tanto como ele jogou na Copinha, e o Vasco resolveu fazer esse empréstimo aí para ver se o jogador se destacava lá e, consequentemente, o Vasco arrecadasse com a venda dele. Desejamos aí boa sorte ao Lucas Santos e que ele se destaque lá e o Vasco ganhe uma boa grana. Bom, a gente está cansado também de saber, o Vasco tem vários jogadores que não tem condições nenhuma de vestir a nossa camisa, de estarem em São Januário. E um deles é o do meia atacante aí, Valdívia. Para mim é um dos piores jogadores do elenco, jogador que não contribui com nada. A maioria dos torcedores concordam comigo, ele pode fazer lá as poses dele lá nas redes sociais, tirar onda na rede social, mas dentro de campo ele não joga nada. Ele não é um jogador bom de futebol, não sei como ele já conseguiu jogar, se destacar no Internacional por uma certa fase, porque esse jogador morreu, cara, não tá jogando nada, não rende absolutamente nada, é praticamente inútil dentro do campo e a gente não quer mais ver ele entrando nos jogos. A gente tem um elenco curto e possivelmente o Valdívia pode estar tirando o lugar de um jogador promissor na nossa base, como é o atacante lá, João Pedro, excelente jogador, muito driblador, poderia estar jogando no lugar do Valdívia, sendo relacionado no lugar do Valdívia, porque para mim o Valdívia não tem futuro, ele nem é do Vasco, ele está somente emprestado. E o Luxemburgo, pensando nisso, já percebeu isso também e possivelmente vai no chão de orelha aí no Valdívia para ver se ele acorda para a vida, para ele ver se ele realmente quer jogar no Vasco. Se não quiser, meu amigo, devolve para o Internacional. Eu acho que nem precisa perguntar ao jogador se ele quer, é só olhar os números dele dentro de campo, olhar as atuações dele, que ele não rende, ele não joga bem e tem vários jogadores assim no Vasco. Nas últimas rodadas aí o Vasco perdeu 3 pênaltis seguidos, meus amigos. É uma estatística aí bastante pesada para um clube como o Vasco, um clube que precisa ser cirúrgico nas partidas, teve chance de gol, tem que fazer o gol, e o Vasco está deixando a desejar nessa questão aí dos pênaltis. A gente, mas o Pikachu fez tantos gols, errou apenas esse, tá certo, mas errou em momentos cruciais, errou num clássico e errou num jogo contra o Cruzeiro, que a gente poderia sair vitorioso fora de casa e com a moral lá em cima, meus amigos. A moral do Vasco ia aumentar demais, o Vasco ia pegar gosto pela coisa, ia partir para cima dos adversários fora de casa, como fez, e agora a gente perdeu os 3 pontos, perdeu o jogo e não saímos do lugar na tabela, que seria o grande objetivo, se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. E isso devido à displicência do Pikachu, porque minha maneira de ver, ele bateu pessimamente o pênalti, ele praticamente recuou a bola pro Fábio, o Fábio já pulou sabendo que ia pegar o pênalti. E eu acho sim que deveria ter cobrado o Danilo Barcelos, porque ele é um excelente cobrador de faltas, e também batia pênalti na Ponte Preta. Seria
ótimo se tivesse uma troca, porque o Pikachu, ele quando veio pro Vasco não fez um gol de falta, ele não é aquele jogador do Paysandu que fazia gol lá do meio de campo, ele não chuta a gol, ele perdeu totalmente a técnica dele de chute a gol. A bola parada do Pikachu não tem importância nenhuma mais. A bola no Vasco, os únicos que tem a bola parada forte é o Bruno César e o Danilo Barcelos. E o jogador também, pensando nisso, ele deu uma entrevista falando que quem manda é o Luxemburgo vai decidir aí quem vai ser o cobrador. Eu acredito que o Luxemburgo deva mantê-lo, mas na minha opinião tem que haver sim a troca. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você acha aí dessa possível venda aí do Lucas Santos. Quem sabe o Vasco não possa faturar uma grana. Comenta aí também sobre o Valdívia, porque muitos torcedores não gostam do Valdívia, eu sou um deles. Comenta também aí se você trocaria o cobrador de pênaltis do Vasco. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos.